CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira. A Associação Internacional para o Estudo da Dor escolheu, em 2015, a dor neuropática como tema de campanha. A doença, que atinge 17% dos portadores de dor crônica no mundo, é decorrente da lesão ou disfunção do sistema nervoso central ou periférico. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Cláudio Corrêa, que é doutor em neurocirurgia pelo Unifesp, coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Doutor Cláudio Corrêa, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo certo. Doutor, o que é a dor neuropática? Bom, a dor neuropática é uma dor extremamente prevalente na população, ou seja, muito frequente, muito mal diagnosticada e, portanto, muito mal tratada. Ela decorre, fundamentalmente, pela lesão ou por uma disfunção de qualquer parte do sistema nervoso. Até do ponto de vista didático, você pode falar em sistema nervoso central, que envolve o cérebro, o tronco cerebral, portanto o encéfalo, envolve a medula espinhal. Essa seria a parte didaticamente chamada do sistema nervoso como central. Mas a parte periférica também, composta pelos plexos, raízes, que vão dar toda a inervação dos membros e de todas as extremidades da superfície corporal, é feita por nervos que estão fora do sistema nervoso central. Então, mas qualquer que seja a lesão em qualquer uma dessas áreas, você pode ter, não é obrigatório, mas pode ter desenvolvido um padrão de dor, cuja característica principal é queimação, pontadas, sensação de dor provocada por um estímulo que habitualmente não provocaria, como a própria roupa do paciente ou a água de um chuveiro. O vento, ele pode gerar, por causa dessa disfunção ou lesão, pode levar a um quadro de dor extremamente desagradável, que se fosse ser dado uma nota de 0 a 10, sendo 0 ausência de dor e 10 a dor mais importante imaginada por aquele paciente, ela certamente teria um valor alto, perto de 7, 8, 9, às vezes até 10. Então, esse padrão de dor, ele pode ter inúmeras origens, às vezes algumas até desconhecidas, mas algumas muito clássicas, que são até decorrentes de procedimentos realizados em pacientes que têm outras doenças. Eu poderia rapidamente citar o câncer, que tratado com rádio, quimioterapia e própria cirurgia, podem ser causas desencadeadoras desse padrão de dor neuropática. Agora, é uma dor crônica. Tem cura? Como é que é o tratamento? É uma dor crônica porque, embora muitos tecidos que nós temos, eles possam ter restituição à integridade quando há uma certa lesão, a célula nervosa, embora in vitro, ou seja, fora do corpo humano, ela possa até ser reproduzida, na prática, nós não temos a possibilidade da reprodução de células que foram perdidas. Até não é errado dizer que a gente nasce com um determinado número de neurônios, que é a célula nervosa, e daí para frente só perde. Não tem como ganhar ou substituir aquelas que foram perdidas. Portanto, muitas circunstâncias, especialmente quando a lesão é no sistema nervoso central, ou seja, encéfalo e medula, o padrão de dor ele pode ser tratado, minimizado e melhorado a qualidade de vida, mas você, profissional, não tem o direito de dizer para o paciente que você vai curar aquele padrão de dor. Coisa que certamente no futuro será possível, mas no presente, em qualquer parte do nosso planeta, isso ainda é um desafio. O tratamento é sempre medicamentoso, doutor? É por remédio, controle da dor? O tratamento da dor neuropática, surpreendentemente, ele não é muito ligado aos analgésicos comuns, muito utilizados em dores agudas, por exemplo, no trabalho de parto, num politraumatizado, um vítima de um acidente, num queimado, num paciente que se submeteu a um procedimento operatório. Essas situações que eu citei agora são tratadas fundamentalmente com os chamados grupos de analgésicos comuns, puros ou analgésicos anti-inflamatórios.
A dor neuropática, surpreendentemente, usa-se muito, não é que esteja proibido, mas usa-se menos frequentemente esse padrão de analgésico, porque eles têm pouca eficácia. Normalmente, eles são utilizados antidepressivos e anticonvulsivantes, porque, eu vou citar uma palavra que depois eu traduzo, mas eles vão modular essa parte do sistema nervoso que pode interferir na percepção do padrão dor. Então, o que são esses medicamentos? Nós sabemos que o sistema nervoso, que por um lado ele percebe o estímulo doloroso, por outro lado ele faz uma resposta para aliviar essa dor. Então, quando nós temos artefatos, tanto do ponto de vista medicamentoso, quanto outros que eu vou citar a seguir, esses artefatos eles podem melhorar o desempenho do sistema inibidor de dor ou supressor de dor. Então, essas drogas, por exemplo, é sabido, um dos mediadores químicos que fazem parte do sistema que bloqueia a dor é, por exemplo, a serotonina. Tem também as catecolaminas, que é a adrenalina e noradrenalina. Então, se nós conseguimos, através de um fármaco, um remédio, aumentar a concentração desses elementos, nós estaríamos, do ponto de vista de entendimento, melhorando o sistema que bloqueia a dor. Então, são esses os remédios que habitualmente são bastante utilizados. E aí varia. Se você tem uma dor com padrão de choque pontada, por exemplo, na neuralgia do trigêmeo, que é aquela dor na face de fortíssima intensidade, considerada como uma das mais violentas que afeta o ser humano, você vai usar predominantemente um tipo de anticonvulsivante. Se você tem, como no diabético e naquele que teve uma neuralgia provocada pelo herpes zoster, uma dor que fundamentalmente é queimação, você usa um antidepressivo. Então, vai variar o cardápio da medicação na decorrência da qualidade da dor neuropática que esse paciente está sofrendo. Saindo do campo da medicação, você tem outros mecanismos. Então, alguns estimuladores de estruturas do sistema nervoso central, e mesmo periférico, e quando você põe um eletrodo em um estimulador, nesse nervo, nesse plexo, ou nessa área do sistema nervoso, você pode ativar o sistema inibidor de dor, você pode evitar que o estímulo doloroso chegue na córtex cerebral para que o doente perceba o fenômeno doloroso, ou seja, você tem, então, procedimentos cirúrgicos que não são ablativos ou lesivos, mas são de estimulação e que vão contribuir, em algumas circunstâncias, de forma absolutamente fundamental para o controle da dor que esses pacientes referem. Em outras circunstâncias, você pode também implantar dispositivos eletrônicos que vão liberar no sistema nervoso central analgésicos potentes, numa dose muito pequena, mas que vão ter um efeito muito significativo no controle de alguns padrões de dor neuropática. Então, há procedimentos operatórios e há procedimentos medicamentosos dados pela via mais comum, que é a via oral, a via pela boca. Doutor, aquela dor que muitos pacientes dizem sentir depois de amputação de uma parte do corpo, ela também é um tipo de dor neuropática? É também um padrão de dor neuropática, né? Então, você tem três coisas numa condição parecida. Tem a dor no corpo de amputação, que pode também, frequentemente uma dor neuropática, por formação de neuromas de amputação do nervo nessa região. Você tem outro diagnóstico, que é a sensação fantasma de um membro que não mais existe. Então, aí o paciente não está questionando dor, mas fecha a presença do membro que foi amputado. E você tem agora, o que você acabou de me perguntar, que é a dor do membro fantasma. Ou seja, é uma mulher que tinha um câncer de mama e amputou a mama e vai continuar tendo dor na mama que já foi amputada. Ou o paciente tem uma gangrena no pé, ou um tumor, um sarcoma na perna, e tem uma amputação ao nível do joelho, ou para cima, inclusive, perto do quadril. E ele persiste de forma expressiva, de forma extremamente limitante da qualidade de vida, uma dor naquele membro que foi amputado, que é a dor, então, do membro fantasma.
Então, nessa circunstância, esse é um exemplo também de dor neuropática, e é uma dor que pode ter sensação de queimação, pode ter fisgadas e pontadas, enfim, é uma dor com padrão neuropático e é uma dor também muito difícil de ser controlada na imensa maioria dos casos por qualquer metodologia, quer seja tratamento medicamentoso, quer seja tratamento operatório. Como é feito o tratamento da doença? O tratamento, ele é feito, uma vez diagnosticado, ele é feito através de terapia medicamentosa, e aí é interessante dizer que, na maioria das vezes, os analgésicos comuns, que são muito importantes no tratamento da dor aguda, por exemplo, no pós-operatório, no queimado, no trabalho de parto, não é a mesma coisa quando se trata da dor neuropática, que é uma dor crônica por lesão de parte do sistema nervoso. Nesta circunstância, o tratamento da dor neuropática, os melhores medicamentos são aqueles que vão melhorar o desempenho do sistema que bloqueia a dor também no sistema nervoso, que são os antidepressivos e os anticonvulsivantes. Isso não quer dizer que, eventualmente, você não possa usar algum tipo de analgésico puro, como o caso dos opiáceos. Mas todo paciente que apresenta um padrão de dor neuropática certamente vai estar recebendo, se o tratamento optado for o tratamento com medicamentos, vai receber antidepressivo e anticonvulsivante. E aí vai depender do padrão de dor. Por exemplo, há um tipo de dor neuropática muito importante, porque é considerado uma das piores dores que afeta o ser humano, que é a neuralgia do trigêmeo, que é aquela dor na face, que parece um choque, é usado fundamentalmente um anticonvulsivante, que é a carbamazepina ou a oxcarbazepina é a droga de eleição para isso. Se a dor, como no diabético, 30% deles vão apresentar um padrão de dor em queimação nos pés, nas pernas, e nas mãos também, secundariamente. Então, você vai usar mais fundamentalmente um antidepressivo. Na neuralgia pós-herpética, que é aquela provocada pelo herpes zoster, 10% desses pacientes vão ter um padrão de dor também neuropático. E, às vezes, dependendo do quadro clínico, se é queimação, pontada, fisgada, choque, você vai usar uma combinação que pode envolver tanto o antidepressivo como o anticonvulsivante. Saindo do campo dos medicamentos, você pode usar procedimentos operatórios, como implantar eletrodos que vão bloquear a progressão do estímulo para que não chegue na córtex cerebral, onde o paciente perceberia o fenômeno doloroso, ou então implantar esses eletrodos em áreas do cérebro que vão bloquear a percepção dessa dor. Nós não podemos falar para o paciente que nós vamos curá-lo de uma dor neuropática, mas com certeza, com uma margem muito alta, próximo de 90% ou mais, nós vamos trazer uma melhora clínica da condição desse paciente e melhorando, na sequência, a qualidade de vida do mesmo. Mas essa melhora pode ser muito expressiva, como pode ser moderada, né? A dor, por exemplo, de membro fantasma, a dor na neuralgia pós-herpética, elas podem ser controladas com medicamentos, melhoradas importantemente, mas isso não permite a nós, profissionais, na fase atual do conhecimento humano, falar em cura para esses pacientes. Essa melhora pode até chegar próximo de 100%, mas não quer dizer que isso te dá o direito de garantir a qualquer paciente com o mesmo diagnóstico o mesmo sucesso de tratamento. Doutor, essa dor, se não tratada, ela vai aumentando, a dor é progressiva, não é isso? Olha, aí existem duas condições. Qualquer pessoa, quando tem uma dor, qualquer que seja, você pode suportar isso muito bem, digamos, uma semana, 10 dias. Os procedimentos operatórios, eles normalmente em 3, 4 dias, eles vão desaparecendo pela própria evolução da condição que gerou esse padrão de dor. No caso da dor neuropática, é uma dor, praticamente contínua, por tempo indeterminado, às vezes por todo o tempo de vida que o paciente tem, e esse tempo pode ser muito longo. Então, quando começa a passar 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano de dor, é óbvio que isso vai gerando no paciente, vai minando e trazendo a ele alterações do ponto de vista comportamental.
Então, quais são essas alterações? Irritabilidade, ansiedade, angústia e depressão. E há uma conclusão de trabalhos científicos e observações clínicas em qualquer parte do mundo que a depressão gerada pela dor crônica, essa depressão, piora a qualidade de dor crônica. A dor crônica piorada piora a depressão. Então, esse ciclo vicioso, ele vai, à medida que o tempo vai passando, vai alterando muito mais o comportamento do paciente e tornando esse paciente intolerante à dor crônica. Eu já tive pacientes e recentemente eu tive um caso de paciente que não suportou a dor crônica, não é paciente que é aqui da cidade de São Paulo, mas que ele acabou com a própria vida, ele tomou um ato de desespero. Então, em algumas circunstâncias, a dor crônica, ela precisa e deve ser tratada porque ela pode levar ao desespero, já que a automedicação e os tratamentos convencionais utilizados no tratamento da dor aguda, eles não surtem o mesmo efeito para o tratamento da dor neuropática. Estou conversando com Cláudio Corrêa, que é doutor em neurocirurgia pela Unifesp, coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, sobre a dor neuropática. Doutor, na maioria das vezes, a dor neuropática é negligenciada pelos pacientes? Aí tem vários aspectos sociais importantes que interferem em toda a qualidade, não só do diagnóstico, mas na conduta do profissional. Não vamos deixar aqui de registrar que, apesar de ser tão importante, tão prevalente, ou seja, tão frequente em todo o nosso mundo, a dor é um capítulo que nos cursos regulares da maioria das universidades, faculdades de medicina em nosso país, não aborda esse tema como uma cadeira. Muitas universidades e faculdades contornaram esse problema criando uma coisa que é possível criar, que é paralelo ao currículo oficial, que é determinado pelo governo, criaram as chamadas ligas. Então, como tem liga de epilepsia, liga de hipertensão, tem também ligas de dor. E trouxeram a esses estudantes, durante o curso regular de sua formação, importantes informações que vão permitir a esse profissional lidar com esse tipo de situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por outro lado, quantos e quantos, nesse país inteiro, profissionais de várias áreas que lidam com a dor não tiveram a educação curricular para conduzir o tratamento da dor. Uma dor simples, que você comeu alguma coisa que deu uma cólica abdominal, ou que provocou um mal-estar, entre eles vômito, diarreia e dor, ou então uma dor de cabeça durante uma crise de enxaqueca ou por qualquer outro motivo, você pode tomar um medicamento e poucas horas depois está melhor, isso é uma coisa. A outra coisa é tratar a dor neuropática. Ela requer um conhecimento, requer a necessidade de profissionais de várias áreas da medicina, isso não é exclusivo de uma única área. A Associação Médica Brasileira, ela acredita a condição de especialista em áreas da neurologia, neurocirurgia, anestesiologia, fisiatria, clínica médica, ortopedia, quer dizer, tem várias áreas médicas no país que podem lidar corretamente, tendo formação, esses profissionais, na condução da dor crônica, mas precisa que haja conhecimento para que essa dor seja adequadamente tratada. Ela não é tratada como é tratada a dor aguda pós-operatória, por exemplo, ou de um queimado, ou de um trabalho de parto, ou de um corte simples que aconteceu, um pós-operatório que tem um curso evolutivo muito bem definido e que melhora com o passar de alguns dias. A dor neuropática ela pode ser eterna enquanto o paciente viva, e ela precisa ser tratada porque a qualidade de vida desse paciente pode resultar em, além de perdas sociais importantes, porque vai ter um absenteísmo muito grande, ele vai faltar ao trabalho, ele vai perder emprego, ele vai ter uma dificuldade social no relacionamento dentro de casa como com outras pessoas da sociedade. Quer dizer, ele vai realmente destruir, muitas vezes, essa qualidade de vida que é tão importante a todos nós.
né? Então, ela precisa, ela é mal conhecida, mal diagnosticada, é mal tratada e precisa ter mudanças nessa sequência para que muitos pacientes que hoje são ausentes de tratamento possam vir a ter um tratamento e melhorado ou minimizado o grau de sofrimento que eles têm no dia a dia. Isso é diário. Muitas vezes a dor é tratada como sintoma, né, e não como uma doença. O senhor trabalha, sou coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Há no país muitas unidades, assim, serviços especializados no tratamento da dor? Excelente pergunta, muito obrigado por ela. Nós temos um país extremamente desigual em muitas coisas, inclusive nesta agora que você perguntou. Eu tenho o privilégio de morar num dos centros de medicina que é igual, tem o melhor, e esse melhor, ele equipara-se a qualquer país chamado assim do primeiro mundo. Mas mesmo em São Paulo tem áreas carentes de formação e de tratamento dessa situação. Agora, quando nós extrapolamos para várias outras regiões, saindo do Sudeste principalmente, nós vamos encontrar deficiências importantíssimas. Mas só para lembrar que coisas muito mais básicas, mas muito mais básicas, como fazer simplesmente uma mamografia na mulher acima de uma faixa etária em que a própria Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia preconiza, como profilaxia, porque todo o tratamento da doença oncológica, o melhor que existe ainda hoje é a profilaxia. E esses exames tão básicos são muito mal realizados em grande parte do nosso país. Então, o tratamento da dor crônica, evidentemente, ele tem a sua melhor qualidade em alguns centros, especialmente na região sul e sudeste, mas ele deixa muito a desejar em várias outras regiões. Isso não quer dizer que norte e nordeste não tenha centros especializados no tratamento, mas eu estou falando em termos de Brasil de uma maneira geral, onde não há dúvida nenhuma, ninguém iria me contestar a respeito dessas dificuldades em grandes partes territoriais de nosso país, onde não há profissionais e nem condições técnicas de desenvolvimento do diagnóstico e tratamento dessa enfermidade, que tem uma prevalência, repito, pela acho que quarta vez, muito alta na população geral, brasileira e mundial, naturalmente. Vai piorando conforme a idade, doutor? Para algumas circunstâncias, sim. Eu citei aqui na nossa conversa um diagnóstico que é a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo, ela atinge 4 a 5 pessoas por 100 mil habitantes por ano. E ela predomina acima da 6ª década de vida. Então, jovens até podem ser acometidos, mas é extremamente raro se comparado com pacientes de 60, 70, 80 anos de idade. Então, as doenças também provocadas por osteoartrite, osteoartrose, elas também predominam na média da população em pacientes de idade mais avançada. Por outro lado, um diagnóstico extremamente polêmico quanto à sua etiologia, porque ainda precisa elucidação na comunidade científica, mas que acredita-se haver uma disfunção do sistema nervoso central, que é a fibromialgia. Essa é uma entidade que afeta predominantemente mulheres, mais ou menos cada 10 mulheres para cada homem afetado, e atinge 2% da população feminina do mundo. E essas mulheres mais afetadas são da 2ª, 3ª, 4ª décadas de vida, né? Então já não é predominantemente no idoso. Enfim, existem classes de doenças que predominam em pacientes mais jovens. Se você considerar a enxaqueca, por exemplo, como uma dor crônica que também tem um padrão neuropático, ela predomina mais em pacientes até a 3ª, 4ª décadas de vida do que pela 7ª, 8ª décadas de vida, sem dúvida alguma. Então, há, dependendo da categoria do diagnóstico, uma prevalência em mais jovens ou uma prevalência em pacientes com mais idade. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá um ótimo dia para o senhor. Bom, eu fico muito satisfeito com essa possibilidade, porque a informação através de veículos
dessa natureza vão permitir que uma gama enorme de público possa ter a informação. Espero que eu tenha conseguido transmitir de uma maneira que eles, independente do nível de conhecimento, possam ter entendido que o padrão de dor neuropática precisa ser diagnosticado e tratado. E, aproveitando, com a sua permissão, dizer que a automedicação ela é grave, porque ela pode dificultar um diagnóstico e comprometer o resultado de um tratamento. Vamos lembrar aí, por exemplo, uma dor que apareceu no abdômen e já tem aí algum tempo e não melhora, isso pode ser um tumor. Se a pessoa fica automedicando e camuflando o sintoma que denunciaria através de uma consulta, exame físico, exames complementares, esse câncer, ele vai ser diagnosticado muito tardiamente, quando às vezes essa condição tardia vai comprometer dramaticamente a qualidade do tratamento e a chance de curar esse paciente. Então, tudo isso é muito importante, é preciso que se procure recurso dentro da medicina, pode ser o seu médico de confiança, e só mesmo em situações bem específicas procurar centros de tratamento, que tem vários no nosso país, apesar das dificuldades que eu enumerei aqui. Perfeito, fica a dica importante. Então, a automedicação não é aconselhável, porque pode mascarar problemas e atrasar o diagnóstico. Doutor, muito obrigada mais uma vez, um ótimo dia. Muito agradecido, tudo de bom também. Um prazer. Eu conversei com o Cláudio Corrêa, que é doutor em neurocirurgia pela Unifesp, coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho.